Olá, eu sou Vanessa Marques, jornalista, estrategista digital e há quase 20 anos trabalho com comunicação política. Hoje eu quero falar com você sobre a comunicação política agora na era digital e como isso impacta a sua campanha e o seu projeto político. Olha só, antes da gente pensar como resolve, como atrai pessoas, como consegue bons resultados na internet, eu quero que você volte comigo lá em 2008 e entenda um pouco como foi esse processo da internet aí nas candidaturas e nos projetos políticos. Em 2008, Barack Obama começou finalmente a trazer a campanha para a internet. Antes era só a campanha de rua, os grandes comícios. Barack Obama fez uma coisa revolucionária naquela época. Ele conseguiu arrecadar dinheiro com as redes sociais, principalmente atraindo as pessoas para acreditar num grande movimento que ele fez nos Estados Unidos de apoio ao seu projeto. Ele acreditava que as pessoas poderiam sim se movimentar usando aí a plataforma da internet. E tudo isso, pessoal, impactou de lá para cá a forma como a gente atua na comunicação. A comunicação offline ainda é muito importante nesse processo, mas o digital consegue a cada eleição ter um domínio maior sobre a forma como a gente faz campanha no Brasil, principalmente. E olha só, de 2008 para cá, quando Obama fez toda essa revolução, começou a fazer postagens em redes sociais, a se posicionar, colocar sua plataforma na internet, tudo foi avançando nesse sentido. 2016, por exemplo, Trump, que também é outro marco dessa disputa eleitoral, fez uma coisa também que movimentou todo o espectro político mundial. Ele aqueceu a extrema-direita, ele conseguiu trazer toda a extrema-direita para esse processo de comunicação. E isso, pessoal, fez com que um movimento no mundo inteiro conseguisse vencer, ou seja, candidaturas de extrema-direita conseguiram vencer mundo afora. Por quê? Porque ele conseguiu fazer muito mais que só a sua campanha na internet. Ele conseguiu dar voz às suas ideias, aos seus conceitos, ao que ele acredita para o mundo. Ou seja, o Trump não só ganhou a eleição nos Estados Unidos, ele também criou um grande movimento da extrema-direita mundo afora. E o Biden, agora em 2021, também conseguiu fazer todo o movimento contra a extrema-direita pela internet, fazendo com que as pessoas não só sejam impactadas pelo conteúdo, mas que elas também virassem grandes mobilizadoras nesse processo. Então a internet não é só mais sobre o que você fala, também é o que você movimenta ao seu redor, trazendo pessoas para acreditarem em tudo aquilo que você defende. E aí, gente, em 2023, neste ano, na Argentina, a gente também viu o poder da internet. Tanto o Massa quanto o Milei usaram as plataformas para quê? Para atacar um ao outro e também para falar das suas propostas políticas. Milei e Massa falavam sobre o que pensavam para a Argentina, o que fariam na economia e principalmente seus valores e ideais. Tudo isso impactando a forma como o argentino pensava e via aquela grande disputa que vai com certeza ser objeto de estudo por muitos anos pela forma como ela foi conduzida. Inclusive, fiquem bem atentos. Lá na Argentina, a inteligência artificial impactou diretamente o processo eleitoral e provavelmente vai impactar o Brasil em 2024 e também em 2026. São novas ferramentas, elementos, jeito de fazer a comunicação digital que vai impactando a forma como o eleitor vê aquela candidatura, como o eleitor acredita naquele processo eleitoral. No Brasil, tudo isso começou quando? Em 2018. Em 2018, o Brasil vivenciou finalmente o poder da internet, por dois grandes motivos. Primeiro, que em 2018 foi liberados os anúncios na internet. E esses anúncios impactavam, sim, a forma como as pessoas viam aqueles conteúdos. Por quê? Porque ajudava na distribuição. Então, a gente pagava e aquele anúncio ia para mais e mais pessoas, para grupos que antes a gente não conseguia atingir. E essa forma de fazer campanha também foi impactada, porque a gente começou a deixar um pouco mais de lado o modelo tradicional do Brasil, que é o modelo 3S. Eu não sei aí se você sabe, mas é suor, sola de sapato e muita saliva. Ou seja, conversar com as pessoas no dia a dia. E não se iluda, essa forma de fazer comunicação segue ativa no Brasil. Não tem como pensar uma campanha sem ser associada ao offline e o digital. Ou seja, você aí que vai ser a nossa candidata precisa sim visitar as pessoas, conversar com as pessoas na rua, principalmente ouvir o que elas pensam sobre o seu projeto, sobre você, sobre o Brasil, o que ela anseia de mudança. Mas você também vai investir, paralelamente a isso, a comunicação digital. Para quê? Para atingir mais pessoas e criar aí esse grande movimento
a favor da sua candidatura. Tanto em 2018 com Bolsonaro e Haddad, a gente já viu esse impacto, como eu disse para você, diante dos anúncios na internet. Deu uma dimensão muito maior. E claro, Bolsonaro criou toda uma comunicação via WhatsApp. Quem aí não recebeu do candidato uma mensagem ou no grupo da família ou uma mensagem individual no celular? Aquilo foi uma avalanche e mudou também a forma como a gente distribui conteúdo e como a gente se aproxima do eleitor. Agora, em 2022, já na disputa Lula e Bolsonaro, a gente também viu o impacto da internet, principalmente nos chamados recortes de fala. As pessoas iam para a plataforma, ou seja, faziam aquele debate na televisão, Globo, Band, mas os cortes iam para a internet. E aí sim o debate se aquecia. A audiência dos debates foi até alta, teve muita gente que assistiu, mas a coisa fervilhou mesmo foi na internet com os chamados recortes, ou seja, uma fala que a gente recortava e conduzia ali para mostrar uma forma do candidato de falar determinado tema. E isso, pessoal, gerou muita polêmica. Por quê? Porque tanto Bolsonaro como Lula tiveram recortes aí não muito positivos das suas falas. Isso mostra que a nova arena de debate do Brasil são as redes sociais. Tudo pode acontecer na televisão, no dia a dia, mas é no digital que isso ganha uma dimensão e impacta o projeto político. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre como resolver tudo isso, como você aí consegue hoje usar a comunicação digital para ter melhores resultados. Primeira coisa que você precisa entender que a internet dá o quê? Mais alcance, você fala com mais pessoas com um gasto de energia menor. É muito mais fácil falar com 1000 pessoas na internet do que juntar aí num grande evento 1000 pessoas para que você possa falar aí no offline, não é verdade? Fora que a internet te ajuda a mobilizar. Você consegue falar com 100 pessoas que multiplicam a sua voz para muito mais pessoas. Porque quando ela compartilha aí uma postagem sua, uma declaração sua, ela consegue fazer com que, além da sua audiência, a audiência dela receba esse material. E isso, pessoal, impacta diretamente no número de pessoas que te conhecem, que sabem sobre você e principalmente conhecem aí o que você defende. O terceiro ponto que a comunicação digital tem um impacto imenso é na redução dos custos de campanha. A campanha no Brasil ainda é muito cara, não tem como fazer campanha sem gastar. Mas com a internet você consegue o quê? Reduzir esse custo, porque você fala com mais pessoas com um custo muito mais baixo. Vanessa, mas como assim? Você hoje, por exemplo, pode fazer uma postagem e distribuir aí na internet, sem custo algum. Agora, se você quiser direcionar, claro, vai ter aí um anúncio por cima, não é verdade? Mas mesmo assim, ainda é muito menos oneroso financeiramente do que as campanhas no modelo antigo do 3S. Eu te falei 3 coisas boas, não é verdade? Mas eu também tenho que te falar o grande desafio de usar as redes sociais, a internet para fazer a tua campanha, que é a disputa por atenção. Hoje a gente vive num processo muito difícil de reter a atenção das pessoas. São muitas coisas acontecendo. E geralmente aquela pessoa entra ali nas redes sociais para saber sobre o amigo, para acompanhar um pouco as notícias, para saber sobre as celebridades, sobre os gatinhos, aprender aí a cozinhar, ou seja, várias coisas, menos acompanhar o que o político está fazendo na vida dele. Então você tem aí um desafio muito grande, que é reter a atenção dessa pessoa, que é fazer com que essa pessoa, de fato, hoje, preste atenção no que você está dizendo. Então, você vai ter sempre que pensar como reter a atenção dessa pessoa. Como que você faz que naqueles 3 segundos que ela está rolando ali o celular, ela pare finalmente e escute a sua mensagem. E tudo isso tem vários critérios que eu vou te ajudar no dia de hoje a aprender como fazer isso. E na internet a gente vai ter 2 grandes desafios. E o que você vai precisar fazer na internet? Primeiro, ter uma presença digital consolidada, fãs, seguidores, muitas pessoas ali nas suas redes falando de você, acompanhando o seu trabalho. E o segundo é criar uma reputação, não só na internet, mas uma reputação sobre o seu projeto político, sobre você. E esses são 2 grandes desafios. Primeiro, eu queria que você entendesse no dia de hoje o que é cada um desses conceitos. Presença digital é o modo como você se posiciona na internet para gerar valor e se relacionar com a sua audiência. Em outras palavras, é como você vai utilizar todos os canais, os meios de comunicação para poder atrair a atenção das pessoas. Atrair, envolver, engajar o seu público-alvo. O quê? Na perspectiva de criar uma imagem sua. Ou seja, você precisa entender esse conceito para ter melhores resultados. Quanto melhor for sua presença digital, de forma mais coerente com as suas histórias, com seus valores, mais fácil será ampliar a sua reputação.
E lembre-se, a reputação é o ativo mais importante de uma pessoa, principalmente de uma candidata. Reputação significa um conjunto de elementos da sua vida que formam a percepção pública sobre você. Isso tanto no offline como no digital. Você não tem controle de como uma pessoa te vê. Você não tem como dizer, eu quero que me vejam assim. Não. Reputação é uma percepção de outra pessoa sobre você. Quem somos, o que pensamos, o que fazemos, tudo isso auxilia outras pessoas a construírem impressão sobre você. Isso tem a ver com a sua história, com as suas atitudes, com as suas realizações, a sua coerência, seus erros e a sua postura. Então, muito cuidado. Reputação é uma coisa que leva muito tempo a ser construída, mas que pode ser perdida assim, num estalar de dedos. Então, antes de pensar e sair produzindo conteúdo, eu quero que você se lembre que comunicação digital é de pessoa para pessoa. Todo projeto político ele é impulsionado por pessoas. Então, ao analisar o que vai colocar nas redes sociais, lembre-se, será mesmo que quem vai ver do outro lado vai gostar disso? De fato, vai entender o que você está falando? Será mesmo que esse conteúdo dialoga com o seu público-alvo? Então pense tudo isso antes de sair por aí produzindo muito conteúdo, tá certo? E quero também te dar outra dica, outro conselho. Não pense na comunicação de forma tão ampla antes de fazer o famoso feijão com arroz, ou seja, o básico da comunicação política no digital. Primeiro faça o básico e só depois comece a expandir, porque a gente sabe muito bem que boa parte das candidaturas, especialmente femininas, tem poucos recursos, estrutura muito simplória, por assim dizer. Então não pense aí, eu quero fazer disparo de e-mails, eu gostaria de fazer um tráfego muito bem elaborado, eu quero ter vários públicos, eu quero ter um WhatsApp com 100 mil contatos. Isso é importante? Claro, isso faz parte do jogo, isso torna o jogo muito mais bem jogado, por assim dizer. Mas antes disso tudo, vamos fazer o nosso feijão com arroz. E é isso que eu vou trazer agora para você nessa última aula. Ou seja, 3 grandes dicas para você construir a base da comunicação. Porque, pessoal, não dá para construir uma casa pelo telhado. A gente precisa o quê? Começar da base. E é isso que eu vou te ensinar. Como você consegue hoje fazer a sua base, subir as paredes e aí colocar o seu telhado. E depois vem os adornos, você pode botar um bom quadro e tudo isso. Essa analogia é muito importante quando se fala em comunicação política. Quando a gente vai falar com algumas candidaturas, as pessoas, eu quero saber que conteúdo eu coloco, eu já quero aqui fazer um Reels, eu já quero começar a ter aí muitos seguidores no TikTok. Mas se esquece que antes de todo esse processo, a gente precisa pensar na base, com quem a gente vai falar, como a gente vai falar, todo o perfil dessa candidatura. E é isso que eu vou te falar. Então agora eu vou trazer para você os 3 pilares da comunicação política no digital. Papel e caneta aí, vamos juntos construir isso. Primeira coisa que eu quero que você faça é uma análise do perfil da sua candidatura. Quem você é, o que você acredita. Aí um círculo dourado, pessoal, é ferramenta essencial nesse processo. Por que você quer estar na política? O que te motiva? Tudo isso precisa estar muito bem desenhado, porque esses 3 elementos vão nortear a base da sua construção de conteúdo, tá certo? Segundo, é fazer um levantamento do público-alvo. E aí, uma ferramenta muito boa nesse processo é o mapa da empatia. Você pode fazer aí várias análises sobre como essas pessoas se comportam. São mães, são estudantes, são pessoas mais velhas. Qual é o perfil desse público que você quer atingir para a sua campanha? Qual é o perfil do público que você quer dialogar? Porque só depois de ter feito esses 2 mapeamentos é que a gente consegue aí construir um bom conteúdo. Porque você vai sempre pensar sobre o que você deseja falar, o que você acredita e o que essa pessoa também quer para a vida dela, para o país, para a sua candidatura. E essas 2 coisas têm que estar conectadas para ter bons resultados. E o terceiro ponto do primeiro pilar é você pensar em fazer um grande mapeamento da concorrência. Você precisa saber o que os candidatos que vão disputar voto com você estão fazendo. Esses candidatos, de fato, impactam na sua eleição? Como é que eles estão atuando nas redes sociais? Eles estão no Facebook? Estão no Instagram? Não, estão usando mais o TikTok? Você precisa ter esse mapeamento para definir como você vai atuar no meio digital. E o quarto ponto é você entender o cenário político. E aí eu quero te lembrar que agora, na eleição de 2022, nós vivemos um grande processo de polarização. E os candidatos que não se posicionaram, ou seja, que não estavam do lado do Bolsonaro e nem do Lula, ficaram aí num limbo. E muitos perderam a eleição por isso. Então, em 2024, você vai precisar analisar na sua cidade como isso tudo está acontecendo. Será mesmo que você vai ter que se posicionar num dos 2 lados? Como vai ser tudo isso?
Como as pessoas estão buscando, não, eu só vou votar em candidatos do Lula ou candidatos do Bolsonaro, então faça uma análise aí de cenário. Porque só a partir disso você vai ter uma clareza de como se posicionar na internet, tá certo? Isso é peça fundamental da sua comunicação no digital. E o segundo ponto importante nesse jogo é a construção de uma rede de distribuição e mobilização dos conteúdos que você coloca na internet. Não é só ir lá postar e contar com a sorte. Não, 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 não. Você vai ter que ter uma estratégia de distribuição e de mobilização. Fazer aí o que muito bem faz Lula e Bolsonaro, ou seja, atrair as pessoas para acreditarem no seu projeto político e fazer com que tudo que você coloque, elas distribuam, elas mostrem aos parentes. Lembre-se sempre, é muito mais fácil uma pessoa falar sobre você e convencer um parente, um amigo, um colega de trabalho a votar em ti do que você mesma ir lá e pedir o voto dela. Por quê? Quando a gente consegue ter uma relação com a pessoa, ou seja, já conhece aquela pessoa, tem confiança no que ela faz, é muito mais significativo trazer ela para o seu projeto. Lembre-se bem, a eleição de 2018 e 2022 nos mostrou que tudo é feito em rede. As pessoas gostam de estar relacionadas, ou seja, gostam de estar próximas. Se você convence uma pessoa, ela multiplica aquele seu voto, ou seja, ela traz mais pessoas para o seu projeto. Aí aqui eu quero te dar um exemplo. Pense bem se você consegue convencer a dona Joana a participar do seu projeto. A dona Joana vai conseguir muito mais convencer o filho, o primo, o cunhado, o marido, os amigos lá do trabalho de que a sua candidatura é importante do que se você for lá e conversar com cada um deles. E por que isso acontece? Porque a dona Joana já tem a confiança dessas pessoas. Essas pessoas já gostam dela. Então, tudo que ela sugerir vai ser muito mais fácil de ser aceito por esse público. Por isso que a gente tem que sempre que entender a comunicação como uma rede e como relacionamento entre as pessoas. A pessoa que está aí do outro lado me vendo, ela precisa acreditar que eu, de fato, sou boa no que estou fazendo e que o que eu acredito é também o que ela, de fato, acredita. E isso faz uma conexão entre duas pessoas. E quando duas pessoas acreditam na mesma coisa, elas têm o quê? Uma sintonia, uma relação. E essa relação vai gerando confiança. E essa confiança gera o quê? Voto na urna. Porque essa pessoa, finalmente, ao chegar lá, naquele período tão desafiador, de 9 a 5, para digitar o número na urna, ela entende que você é a pessoa que vai representá-la melhor. Ou então ela vai apenas agradar a dona Joana e votar porque a dona Joana validou o seu voto. Isso chama prova social, quando a gente confia numa pessoa e valida o nome dela a partir disso. E o terceiro ponto é ter uma equipe qualificada para fazer todo esse jogo. Porque a sua equipe vai precisar construir conteúdos estratégicos, analisar as métricas, saber se de fato a sua mensagem está chegando na pessoa certa. Se tudo isso que você está falando, as coisas que você defende, está chegando às pessoas que pensam como você ou que você pode convencer a virem para o seu projeto. Qualificar a sua equipe é essencial nesse jogo. E não é só qualificar tecnicamente, você precisa engajar. Se você não consegue que a sua equipe faça tudo pelo seu projeto político, vai ser muito mais difícil você convencer outras pessoas a virem contigo. Então pense bem, é importante que você tenha uma rede de pessoas ao seu lado, participando de forma efetiva e com muita emoção do seu projeto político. Porque eleição se faz com emoção. É a emoção que muda a vida das pessoas. É a emoção que faz com que elas saiam de casa e escolha você para representá-la lá na Câmara Municipal. Não basta só ter uma equipe técnica, é preciso que você tenha uma equipe comprometida com o seu projeto político, uma equipe que acredite que você é a melhor candidata, é a pessoa que de fato vai representá-la melhor lá na prefeitura ou como vereadora. Então não se esqueça, tudo é feito para pessoas. E quando você entende isso, você vai ter melhores resultados.